E aí, aqui é o Node, imagine só. Em um mundo pós-apocalíptico, onde a maior parte dos seres humanos foram transformados em zumbis, Francis retorna para a fazenda onde cresceu com sua esposa e seus 2 filhos. Para se certificar de que sua família está em segurança, o homem decide explorar toda a casa e caminha pelos cômodos com uma ferramenta em mãos. Ao entrar no quarto, ele encontra o corpo do seu pai, que acabou com a vida após ser infectado pelo patógeno, pois não queria se transformar em um daqueles monstros. Depois de pegar a arma e o relógio do homem, Francis sai do quarto abalado e encontra sua mãe, que foi transformada em zumbi e agora perambula pela casa. Quando tenta caminhar em direção ao seu filho, o corpo da mulher se parte ao meio. Então ela arrasta o seu tronco com os braços para tentar alcançar a sua presa, e Francis precisa eliminá-la com um disparo. Naquela tarde, o homem cava uma cova e enterra o corpo dos seus pais. Mesmo desolado, ele decide permanecer na fazenda com sua família, pois sabe que aquele é o lugar mais seguro onde eles podem estar, já que é afastado de todo tipo de civilização. Além disso, graças ao poço, a família terá um estoque ilimitado de água potável e poderá plantar alimento para sua subsistência. Enquanto Iris tenta aliviar o estresse, Francis deixa Lucas com sua mãe e pede que Josh, seu filho mais velho, o acompanhe até o armazém para descobrir se há algo útil lá dentro. O homem sabe que o Sr. Orley costumava viver ali para ajudar o seu pai com as plantações, então começa a chamar por ele. Enquanto caminha pelo local, Josh se depara com o corpo do idoso pendurado por uma corda e se assusta, mas seu pai pede que ele pegue o molho de chaves que está pendurado na calça de Orley. Assustado, o garoto se aproxima lentamente e consegue pegar as chaves. Porém, ao puxá-las, Josh acaba sendo derrubado pelo corpo, que acaba caindo em cima dele. Imediatamente, o adolescente se apressa para se levantar e Francis fica decepcionado com a covardia do seu filho. Quando seu marido retorna, Iris revela ter encontrado um gerador de energia dentro de um cômodo que se parece muito com uma cela. Ao entrar lá dentro, Francis sofre uma crise de ansiedade e sua esposa o ajuda a sair dali, pois percebe que ele não está se sentindo bem. Durante o jantar, Josh tenta sintonizar o rádio que encontrou no armazém, com o objetivo de obter notícias sobre o que está acontecendo no mundo, mas não consegue sinal. Preocupada, Iris se pergunta o que acontecerá com sua família, pois se nada for feito, eles não terão alimento por muito mais tempo. De acordo com as últimas notícias, os sobreviventes devem seguir para o norte, mas Francis acredita que sua família está mais segura naquela fazenda, mesmo depois de ver o que aconteceu com seus pais. Nesse momento, Josh revela que Alice e sua família foram para as montanhas, mas Francis afirma que o garoto não sairá da fazenda para ir procurar sua namorada. Naquela noite, após o jantar, o menino tenta enviar uma mensagem para Alice, mas também não consegue sinal de celular. Enquanto isso, Iris repreende o seu marido pela forma que ele está tratando Josh ultimamente e relembra que ele prometeu que não trataria mal o garoto. Na manhã seguinte, Francis acorda de um pesadelo tenebroso e abraça sua esposa. Durante o sono, o homem teve flashes de memória dos ataques que viveu naquele lugar, pois quando era criança, seu pai costumava trancá-lo no porão como forma de castigo. Além disso, o homem também guarda mágoa de Iris, pois a mulher teve um caso fora do casamento anos atrás e Josh é fruto desse pecado. O garoto nem imagina que é um filho bastardo, mas percebe que o seu pai o trata diferente de Lucas, o seu filho favorito. Naquela manhã, Iris consegue convencer o seu marido a deixar aquela fazenda e seguir para as montanhas. Durante o caminho, Josh revela que o seu tio Diego também aconselhou sua mãe a ir para as montanhas, e ao ouvir isso, Francis fica furioso. Minutos depois, a família chega em uma ponte e se depara com uma cerca. Como já está anoitecendo, Francis sugere voltar para casa, mas Iris desce da van e caminha até a cerca. Enquanto corta os arames com seu facão, a mulher é surpreendida pela aparição repentina de um soldado zumbi que caminha lentamente em sua direção. Ao ver a sua esposa em perigo, Francis sai do veículo e Iris corre em sua direção, pois está sendo perseguida. Nessa hora, o homem ordena que ela se abaixe e atira na cabeça do monstrengo. Logo depois, outro zumbi aparece e Francis consegue eliminá-lo, mas o barulho dos disparos atrai a atenção de outros monstros, que se agrupam ao redor da van para tentar invadi-la.
Ao ver os seus filhos em perigo, o homem começa a atirar para atrair a atenção dos zumbis, e é perseguido enquanto Iris foge com as crianças. Quando sua munição chega ao fim, Francis pega uma granada que encontrou junto ao corpo de um dos soldados e sobe nos carros na tentativa de escapar daquelas criaturas. Durante a fuga, o homem se esconde atrás de um caminhão e joga a granada para se livrar dos zumbis que estão vindo logo atrás dele. Após eliminar a horda inteira de uma só vez, Francis vai ao encontro de sua família e todos retornam para a fazenda, pois entendem que o mundo fora dali é muito perigoso. 2 semanas depois, Francis retorna à ponte para buscar a van e descobre que ela ainda está funcionando. Porém, em vez de usar o veículo para levar os suprimentos para casa, ele decide arrastar tudo até a fazenda e diz para Iris que a van parou de funcionar para que ela não tente convencê-lo a ir embora outra vez. Naquela tarde, Francis conserta o gerador e sua casa volta a ter energia elétrica. Ele está empenhado em fazer tudo que estiver ao seu alcance para convencer a sua esposa e seus filhos de que ficar na fazenda é a melhor opção. Nesse dia, a família pôde desfrutar do ar-condicionado e de uma boa música. Após dançar com seus filhos, Francis liga a TV para assistir às gravações do dia do seu casamento. Porém, em vez de se juntar a ele, Iris decide ir para o quarto. Na manhã seguinte, o homem conversa com sua esposa e se desculpa por todo o mal que causou à sua família no último ano. A verdade é que Francis deseja uma nova chance para reconstruir o seu casamento e está disposto a fazer o que for necessário para voltar a ter uma família feliz. Ao ver a disposição do seu marido para consertar as coisas, Iris concorda em trabalhar junto com ele para reconstruir o relacionamento. Enquanto sua esposa e seus filhos se reúnem na cozinha para o café da manhã, Francis vai ao galinheiro para pegar alguns ovos e se depara com um cão selvagem. Quando tenta espantar o animal, ele acaba sendo mordido e após pegar a galinha que eliminou, o cachorro vai embora. Por sorte, Iris é enfermeira e consegue fazer um curativo na mão do seu marido. Em seguida, ela tenta convencê-lo a ir para o hospital, pois precisa tomar vacina antirrábica, mas Francis afirma estar bem. Nesse momento, o casal escuta os gritos de Josh e corre até ele. O menino estava tentando pegar sinal de rádio e ouviu alguém falando sobre um acampamento. Porém, Francis não dá importância para que o garoto diz, pois está convencido de que a melhor decisão que sua família pode tomar é permanecer exatamente onde está. Naquela tarde, Josh continua dizendo que ouviu algo importante no rádio e tenta convencer o seu pai a tentar encontrar aquelas pessoas. Furioso com a insistência do garoto, Francis afirma que antes de pensar em sair por aí para explorar, Josh precisa aprender a se defender. Sendo assim, o homem decide levá-lo para o canavial e entrega uma pistola em sua mão para que ele possa treinar o tiro ao alvo. Ao ouvir os disparos, Iris se assusta, então vai atrás deles e fica incomodada ao ver o seu marido humilhando Josh, pois o garoto não consegue acertar a garrafa. Irritado, Francis começa a gritar e o menino fica tão apavorado que começa a chorar e atira diversas vezes até finalmente acertar o seu alvo. Minutos depois, a família percebe que o barulho dos disparos acabou atraindo uma horda de zumbis raivosos. Nesse instante, Francis pega Lucas no colo e ordena que todos corram de volta para casa, mas eles acabam sendo perseguidos pelos monstros. Após entrar na casa, a família reforça a porta de entrada e se esconde na varanda. Já está anoitecendo quando Francis decide olhar pela sacada e entra em pânico ao ver todos aqueles monstros tentando invadir. Quando os zumbis conseguem abrir a porta, um veículo se aproxima e o motorista começa a buzinar para atraí-los. Nesse momento, os monstrengos desistem de entrar na casa e começam a perseguir o carro, que rapidamente segue viagem para longe dali. Na manhã seguinte, Francis sai para verificar os estragos causados pelos zumbis e descobre que o galinheiro foi destruído. A alguns metros de distância da fazenda, há um riacho onde Diego estaciona o seu carro para descansar. Quando descobre que foi o seu irmão quem salvou a sua família na noite anterior, Francis vai encontrá-lo e pergunta o que ele veio fazer ali. Nesse momento, Diego revela que sua esposa e seu filho morreram, então ele decidiu voltar à fazenda onde cresceu para ver como seus pais estão, mas descobre que eles também foram infectados. Ao perceber que Francis ainda guarda rancor pelo que aconteceu entre o seu irmão e sua esposa no passado, Diego pede perdão mais uma vez e tenta fazer as pazes com ele. Em seguida, ele afirma saber o caminho até o acampamento Delta, onde os sobreviventes estão se abrigando, mas Francis recusa sua ajuda
ajuda e ordena que ele vá embora. Antes de partir, Diego entrega um mapa para o seu irmão e diz que ele poderá usá-lo para chegar ao acampamento caso mude de ideia. Quando seu irmão vai embora, Francis percebe que ele deixou um casaco para trás e decide levá-lo à fazenda para dizer à sua esposa que o seu irmão foi devorado pelos zumbis. Nesse dia, o homem decide reforçar as janelas de sua casa com tábuas de madeira para garantir que nenhuma outra invasão aconteça. Enquanto isso, Lucas segue alguns mosquitos pela casa na tentativa de eliminá-los e vai parar no porão. Ao chegar lá, o menino avista um zumbi pela janela e leva um susto, mas sua mãe está ali para confortá-lo e afirma que aquelas criaturas estão ficando cada vez mais fracas. Para sobreviver, os zumbis precisam se alimentar de carne humana e, se não conseguirem alimento, com o tempo eles vão morrendo lentamente. Quando isso acontecer, Iris acredita que será seguro partir. Enquanto caminha pelo canavial, Francis encontra o zumbi que o seu filho avistou pela janela e remove sua cabeça com um facão. Após sujar a sua roupa de sangue, o homem leva a cabeça do monstro para casa e diz para sua esposa que aquela criatura o atacou. Ao ver a cabeça, Josh e Lucas se assustam e correm de volta para casa. Então Iris chama a atenção do seu marido, pois ele está apavorando as crianças. Nesse momento, a mulher percebe que o plano de Francis é deixá-los cada vez mais amedrontados para não pensarem em sair da fazenda, pois o demente está disposto a fazer o que for necessário para manter a sua família sob o seu domínio. Semanas depois, quando chega o fim do ano, Francis prepara uma surpresa para sua esposa e filhos. O homem monta uma árvore de Natal e enfeita a casa com decorações natalinas. Ao se deparar com essa surpresa, as crianças ficam animadas, mas Iris não esboça nenhuma reação, pois sabe muito bem quais são as intenções do seu marido. Durante o jantar, Francis pergunta qual presente os seus filhos gostariam de ganhar do Papai Noel. Então Lucas responde que gostaria de ter uma bicicleta. Porém, a resposta de Josh o deixa surpreso, pois o garoto diz que gostaria de ganhar um mapa que o seu pai está escondendo como presente de Natal. Ao ouvir isso, Iris fica surpresa e pergunta sobre o que o menino está falando. Nessa hora, Josh revela ter visto um mapa no quarto do seu pai, mas Francis desmente o que ele está dizendo. Em seguida, ele faz o seu pedido de Natal e diz à sua esposa que deseja aumentar a família. Segundo ele, agora que eles estão seguros naquela casa, é o momento perfeito para ter mais um bebê, mas Iris afirma que não colocará uma criança em um mundo completamente destruído. Nesse momento, a mulher aproveita para revelar o seu maior desejo e afirma que quer ir embora daquela fazenda o quanto antes. Cada dia que passa, o estoque de suprimentos da família diminui e Iris afirma que precisa partir em busca de mais suprimentos, pois não aguenta mais viver daquele jeito. Ao ouvir isso, Francis decide tentar uma nova estratégia para chantagear a sua esposa e conta para os seus filhos que antes dos zumbis aparecerem, Iris estava planejando fugir de casa e deixar a sua família para trás. Quando recebem essa notícia, os meninos ficam profundamente decepcionados e Iris tenta se explicar. Em prantos, a mulher diz que pretendia contar para Josh e Lucas que estava planejando partir e não iria embora sem se despedir. Ao ouvir isso, Josh se sente culpado, mas Iris afirma que ele e Lucas não fizeram nada de errado. A verdade é que a mulher estava profundamente infeliz com seu casamento e não aguentava mais dividir o mesmo teto com Francis. Seu objetivo era começar uma nova vida longe dele, mas sabia que não tinha condições financeiras suficientes para garantir a sobrevivência dos seus filhos. Então estava planejando deixá-los com o pai até conseguir se reerguer. Após dizer toda a verdade, Iris implora para que o seu marido entregue o mapa para ela, mas em vez disso, Francis decide queimar o papel. Ao ver a sua única esperança de fugir sendo transformada em cinzas, a mulher corre para tentar impedir que isso aconteça, mas seu marido consegue segurá-la e o mapa é completamente destruído pelas chamas. Furiosa, Iris golpeia Francis com um tapa e vai para o quarto. Numa única noite, Francis conseguiu destruir completamente o seu relacionamento com sua
sua esposa e seus filhos. Não satisfeito, ele destruiu também a relação entre Iris e as crianças, pois Josh e Lucas não conseguem mais confiar em sua mãe. Na tentativa de consertar esse estrago, a mulher decide se juntar às crianças para ler uma história e aproveita cada minuto ao lado dos seus filhos. Enquanto isso, Francis está cortando cana e se isola para pensar nos próximos passos que dará para tentar reconstruir a sua família. Nesse momento, ele escuta um disparo e retorna para casa com uma tábua e uma corrente em mãos. Seu plano consiste em bloquear a porta para que os monstros não possam entrar, mas ao fazer isso, ele também impedirá sua família de sair da casa. Quando percebe que se tornará um prisioneiro, Josh decide contestar a atitude do seu pai e tenta convencê-lo a não bloquear as portas. Nesse momento, Francis começa a ficar paranoico com a ideia de que sua família está criando um complô e planejando fugir sem ele. Furioso, Josh percebe que não são os zumbis que estão ameaçando aquela família, mas sim o seu próprio pai, que está tentando trancá-los dentro de casa, assim como seu pai fez com ele. Ao ser comparado com o homem que ele mais odeia, Francis fica furioso e ataca o garoto. Imediatamente, Iris puxa o seu filho e nesse instante a família escuta algumas batidas na porta. Em seguida, eles escutam a voz de um soldado que afirma não estar infectado, mas Francis se recusa a abrir a porta. Desesperado, Corcoeira revela estar ferido e implora por um pouco de água e comida. Mesmo assim, Francis insiste que ele vai embora e ameaça atirar. No entanto, Josh se sente comovido e decide abrir a porta. Imediatamente, Iris ajuda o soldado a cuidar do seu ferimento e descobre que ele veio do acampamento Delta. Segundo Corcoeira, sua unidade foi à cidade para procurar suprimentos para o acampamento, mas acabaram sendo atacados. Por sorte, o soldado conseguiu escapar e foi o único sobrevivente que restou de sua unidade. Nesse momento, Francis aproveita para reforçar a ideia de que ainda há muitos zumbis à solta, mas Corcoeira afirma que dali até o Delta não há quase nenhum infectado, pois a maioria deles acabou morrendo por não conseguir se alimentar. O rapaz afirma que os poucos zumbis que ainda restaram estão aglomerados nas cidades, onde há mais barulho e estímulos externos, porém o acampamento é seguro. Quando questionado sobre como conseguiu sobreviver, Corcoeira revela que foi graças a um homem que o encontrou no meio do caminho. Esse cara disse para ele correr naquela direção até encontrar a fazenda, mas acabou sendo atacado pelos zumbis. Ao ouvir isso, Iris descobre que o seu marido mentiu sobre a morte de Diego e Francis decide trancar o soldado no porão. Durante a madrugada, Josh vai até o quarto e acorda sua mãe para se despedir, pois planeja encontrar Diego para pedir ajuda. Mesmo sabendo que o seu tio foi atacado e pode não ter sobrevivido, o menino está decidido a tentar encontrá-lo, pois não aguenta mais conviver com seu pai. Antes de partir, Josh revela saber o segredo que sua mãe escondeu dele por todos esses anos. Ele sabe que Francis não é o seu verdadeiro pai, e por isso ele o trata com tanta hostilidade. Ao amanhecer, quando chega na cozinha, Francis avista Iris e Lucas sentados à mesa, tomando café da manhã com Corcoeira, e pergunta onde Josh está. Quando descobre que o menino foi embora, Francis perde completamente o juízo e elimina o soldado com uma martelada na cabeça sem nenhum motivo. Apavorada, Iris se levanta e usa o seu corpo como escudo para proteger Lucas. Após ser golpeada por seu marido, a mulher desmaia e acorda no porão ao lado do seu filho. Mesmo durante o dia, o lugar está completamente escuro, pois Francis fechou todas as janelas com tábuas de madeira, fazendo com que a luz do sol deixasse de entrar naquele cômodo. Depois de prender a sua esposa e seu filho na mesma cela onde o seu pai o mantinha quando criança, Francis se senta ao lado do corpo de Corcoeira para tomar o seu café da manhã. Ao olhar pela janela, ele avista o cão selvagem que o atacou meses atrás e decide eliminá-lo. Em seguida, o demente cozinha a carne do animal e oferece para sua esposa
esposa e seu filho se alimentarem, mas mesmo com fome eles se recusam a comer. Furioso, Francis derruba a bandeja no chão e Iris aproveita o momento em que seu marido está distraído para esconder a faca que ele estava usando para cortar a carne. Em seguida, a mulher tenta convencê-lo a libertá-los e promete que jamais irá deixá-lo. Mesmo querendo muito acreditar nas palavras de sua esposa, Francis sabe que ela não está dizendo a verdade e vai embora após pegar a faca. Assim que o demente fecha a porta, Iris usa um pé de cabra para tentar remover as ripas de madeira da janela e acaba levando um tombo. Neste momento ela desmaia e minutos depois é acordada por seu filho. Juntos eles criam um plano de fuga e Lucas começa a gritar. Preocupado, Francis corre até o porão para descobrir o que está acontecendo e quando se abaixa para falar com o garoto, o homem é atacado. Após cravar um objeto de metal nas costas do seu marido, Iris foge com seu filho e o tranca no porão. Imediatamente, Francis começa a atirar em sua esposa, mas não consegue acertá-la. E nessa hora começa a ser assombrado pelas terríveis lembranças do que viveu naquele lugar. Enquanto isso, Iris corre para pegar alguns suprimentos antes de fugir com seu filho e leva também um facão para se proteger. Após abrir os cadeados e remover as correntes, a mulher promete ao seu filho que eles irão encontrar Josh e ambos saem correndo da casa. No entanto, assim que abre a porta, ela se depara com Diego, que foi contaminado e se transformou num zumbi. Apavorada, a mulher volta para casa com seu filho, mas o monstro consegue invadir a residência e agarra os pés de Iris enquanto ela desce as escadas. Ao ouvir os gritos de sua esposa, Francis percebe que ela está em perigo e começa a chutar a porta. Enquanto isso, a mulher usa a bolsa de suprimentos para impedir que Diego consiga mordê-la e Lucas ataca o seu tio com a lanterna. Após ser golpeado, o zumbi larga sua presa e parte para cima de Lucas. Então Iris se levanta e arremessa a bolsa na direção do monstro. Quando Diego tenta atacá-la, a mulher usa uma cadeira como escudo para se proteger e consegue impedir que o zumbi se aproxime. Nesse instante, Francis consegue abrir a porta e ataca o seu irmão. Após derrubá-lo, o homem golpeia a cabeça do zumbi repetidas vezes com sua pistola até conseguir destruí-la. Após eliminá-lo, Francis se enfurece com Iris por ter deixado Diego entrar naquela casa e está prestes a eliminá-la quando escuta a voz de Lucas. Apavorado, o menino mostra a marca de mordida em seu braço e Iris precisa tomar a decisão mais difícil de sua vida. Ela sabe que se nada for feito, Lucas se transformará em zumbi, então pede ajuda do seu marido para remover o braço do jovem com o objetivo de impedir que a infecção se espalhe para o resto do corpo. Porém, em vez de ajudá-la, Francis se acovarda e fica encolhido no canto da parede. Então Iris aplica um anestésico em seu filho e depois de esterilizar o facão, ela coloca um pedaço de pano na boca de Lucas, para que ele possa morder enquanto sente dor. Em seguida, a mulher aplica vários golpes no braço do filho e mesmo em profundo sofrimento consegue fazer o que precisa ser feito para salvar a vida do menino. Após remover o braço de Lucas, Iris precisa desinfetar o ferimento e faz um curativo enquanto tenta tranquilizar o garoto. Nesse momento, ela pede ajuda do seu marido para levar Lucas ao hospital, pois ele precisa fazer uma transfusão de sangue. Imediatamente, Francis corre até a ponte para buscar a van e Iris fica com seu filho nos braços, tentando proporcionar o máximo de conforto enquanto ele descansa. Quando finalmente encontra a van, Francis se depara com Josh e o menino fica apavorado ao ver o seu pai lunático coberto de sangue, então aponta uma arma em sua direção e ordena que ele não se aproxime. Porém, Francis não dá ouvidos a ele e tenta se aproximar do garoto, que se assusta e acaba disparando no homem. Ao ver seu pai ferido no chão, Josh se arrepende do que fez e corre para tentar socorrê-lo, mas Francis foi atingido no peito e não consegue sobreviver. Após a perda de seu pai, Josh decide voltar para a fazenda e entra na van para ir ao encontro de sua mãe e seu irmão. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se estivessem presos em uma casa com um lunático no meio de um apocalipse zumbi? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!